Uma muito rápida introdução para que fiquem a conhecer pelo menos o básico daquilo que é o clique e na realidade aqueles que são os seus fatores diferenciadores, o que faz o clique ser diferente e o seu valor. Ora, nós estamos a trabalhar afincamente para fazermos a implementação daquela que nós nominamos como a terceira geração do Business Intelligence. Isto porque nós temos vindo a evoluir, não é? Desde um reporting descritivo até agora ferramentas que nós temos na ponta dos nossos dedos que nos ajudam a responder às perguntas que nós vamos tendo com base nos nossos dados. Mas na realidade isto é mais fácil de falar do que realmente fazer, porque, como foi referido, temos diversas e díspares fontes de dados, temos diversos volumes também, e como casar isto tudo, inclusive tornar fácil então nós analiticamente explorarmos, acaba por ser algo que requer algum trabalho. E nesse sentido, a terceira geração de Business Intelligence que nós vemos acaba por ser, de facto, levar a analítica da forma mais fácil possível aos utilizadores. E temos três principais pilares que nós vemos como aqueles onde nos devemos focar afincamente para conseguirmos fazer essa implementação. O primeiro consiste na democratização dos dados, ou seja, fazer com que os dados fiquem facilmente disponíveis, prontos a utilizar, numa lógica completamente analítica para podermos explorar. Como, por exemplo, temos ferramentas que facilmente nos fazem, por exemplo, o transporte das várias fontes para os nossos sistemas cloud, se assim os tivermos, que nos ajudam no ETL, mas também que, num sentido de utilização e de exploração desses mesmos dados, que os consigamos descobrir facilmente. Como, por exemplo, utilizando um catálogo, com o Click Catalog, anteriormente referido como Click Data Catalyst, onde nós temos uma experiência totalmente como se estivéssemos numa loja online, podemos pesquisar pelos dados, encontrar, ver quais é que são os mais utilizados, os que têm mais relevância e então utilizar para fazer as minhas análises. Depois, uma vez então tendo encontrado estes meus dados analíticos prontos a serem consumidos, entram outras peças, como por exemplo, utilizar algoritmos avançados e tecnologias recentes, se me permite o jargão, inteligência artificial, por assim dizer, que me permitam aumentar a inteligência sobre a minha analítica. Ou seja, eu poder ter meios de ter realmente formas de me chamar a atenção, de encontrar destaques sobre os meus dados que, à primeira vista, até eu próprio poderei não me aperceber. O terceiro pilar consiste em embeber a analítica em todo lado. Está estimado que nós, dentro de alguns anos, não mais do que 5, tomaremos na ordem de 5.000 decisões diárias com base em dados. Pode parecer um número exagerado, mas na realidade nós estamos bastante bem a caminho para isso. Até basta, por exemplo, nós estarmos a conduzir, vemos no nosso carro qual é que está a ser a média ponderada, vemos quantos quilómetros mais ou menos temos de estimativa de combustível e decidimos se vamos parar na próxima estação de serviço ou se avançamos ainda mais algumas estações de serviço, por exemplo na autoestrada, que sabemos que as temos de X em X quilómetros. Então, de facto, aqui a lógica consiste em embeber a analítica em todo o lado, ou seja, não ser apenas o portal analítico que nós temos dentro da organização. A analítica poder estar, por exemplo, dentro das minhas aplicações operacionais, da minha organização, até dentro do meu CRM, por exemplo, poder estar dentro do meu portal interno. Então, eu ter a analítica a seguir-me e estar sempre disponível comigo. Ou até mesmo poder fazer um chat com um bot, com um assistente, que me vai respondendo também essas minhas questões. Então, para implementar tudo isto, logicamente, temos que também utilizar tecnologia adequada. Ou seja, nós em termos de arquitetura, utilizamos uma tecnologia, neste caso, fundamentada em microserviços, que nos permite, inclusive, tirar mais algumas vantagens, como, por exemplo, fazer uma instalação on-prem, fazer uma instalação no cloud, ou até mesmo ter uma instalação totalmente híbrida, com uma fácil gestão. E muito facilmente decidimos, ok, se uma aplicação vai para a cloud, se fica on-prem, quem é que acede e como é que acede. Ora, estes são apenas alguns dos pontos. Também de referir que, por exemplo, na lógica de embed, o Click é desenvolvido numa lógica de API first. Ou seja, nós primeiro fazemos programaticamente as APIs para facilitar essa mesma, depois, componente programática para se embeber o Click em qualquer outro lado. Mas esse já será um tema, na realidade, assim, um bocadinho mais técnico e mais tecnológico. Agora, aquilo que é a secret sauce do Click, aquilo que fez o Click nascer e que continua a ser o nosso segredo, é o nosso motor. Motor associativo.
O motor associativo ele difere totalmente de motores com base em queries tradicionais, porque na realidade não predefinimos perguntas. Aquilo que nós damos é um modelo de dados que, por sua vez, pode ser multifonte, permitindo então ter uma visão holística sobre todo aquilo que acaba por ser, por exemplo, o nosso processo de negócio, o nosso ecossistema, e o utilizador, por exemplo, eu, posso explorar esses dados da forma como me for mais conveniente, porque na realidade eu não vou ter sempre as mesmas perguntas e eu não saberei sempre que perguntas é que eu vou colocar. Na realidade, consoante eu vou fazendo descobertas, vão surgir novas questões. Então este modelo associativo, o que ele faz é, acaba por mimicar a forma como nós associamos as ideias na nossa mente e teremos então um código de cores, um verde, branco e cinzento, que nos vai dando indícios o que é que está associado com as seleções que nós estamos a fazer e o que é que não está associado. Mais à frente veremos também isto mais em detalhe. Mas para além deste mesmo motor associativo, nós elevamos a fasquia um bocadinho mais, entrando então aqui na componente de inteligência aumentada, que foi desenvolver um segundo motor, um motor cognitivo, que com base, por exemplo, naquilo que existe no motor associativo, pode-me fazer sugestões. Assim como este mesmo motor cognitivo também tem uma capacidade de interpretação de linguagem natural. Ou seja, eu para além de começar a fazer cliques nas visualizações, posso começar a fazer perguntas e começar a falar com os meus dados e ver então respostas. Por outro lado, então acaba por ser, e para quem for trekkie aí, nós, como Captain Kirk, vamos sempre dirigindo a equipa e dirigindo a nave. A intuição humana é importantíssima. Os algoritmos são obviamente muito importantes, mas a nossa intuição humana é algo que, de facto, por mais que se tente, numa lógica de máquina, não se consegue reproduzir. Mas, por outro lado, também não podemos omitir e negar o valor daquilo que acaba por ser uma análise calculista, como, por exemplo, a análise do Mr. Spock. Então, a ideia com o clique é, de facto, conseguimos criar esta equipa perfeita, em que temos tanta intuição humana para direcionar a nossa analítica, assim como lógica pura, que nos vai ajudar a descobrir novas coisas dentro deste nosso guiar de intuição humana, para de facto chegarmos mais além e a partir daí então podemos trabalhar sobre essas nossas descobertas, por exemplo, partilhar com colegas, gerar discussões, criar relatórios, receber notificações e assim sucessivamente. Então, vamos agora a uma rápida demonstração. Eu tenho aqui o meu Sense Hub, apenas estou a refrescar por uma questão de manter a sessão, e pronto, essencialmente com base no meu login, por via single sign-on, eu poderei aceder mais ou menos conteúdos, uma lógica, por exemplo, de aplicações com mais ou menos dados sensíveis. E logicamente dentro dessas aplicações também poderei ver mais ou menos informação com base nesse mesmo perfil. Tenho, por exemplo, uma área de trabalho onde eu posso criar as minhas aplicações, assim como tenho aqui várias pastas ou vários tabuladores que nós denominamos como streams, que acabam por ser pastas lógicas onde estão guardadas então essas mesmas aplicações para podermos analisar. Assim como eu posso também aceder a relatórios estáticos. Existe um módulo, denominado Handprinting, de distribuição de informação estática, que pode, por exemplo, neste mesmo portal diretamente eu aceder a esses relatórios, para além de os receber, por exemplo, por e-mail, ou até mesmo poder ir a um portal de subscrição e subscrever apenas aos relatórios que me interessam. Então, se eu agora saltar para este stream de Everyone, tenho aqui duas aplicações, como por exemplo esta aplicação de diferença associativa, que eu vou abrir muito rapidamente para vos mostrar na prática onde o motor do clique realmente traz valor. E tenho este primeiro tabulador, este primeiro ecrã, que acaba por ser um conceito, ou seja, nós temos um conceito de aplicações, dentro dessas aplicações temos o conceito de sheets, ou seja, essas sheets acabam por ser ecrãs com não análises pré-definidas, mas digamos tópicos de análise pré-definidos, onde nós já temos aqui algumas bases construídas para podermos explorar. Mas obviamente sou eu que vou colocar as questões. E vendo este ecrã, aquilo que nós vemos é a primeira metade, nesta aqui de cima, o modelo associativo a trabalhar, na segunda metade vemos um modelo do query tradicional a trabalhar. A nível de dados, são dados muito simples, é essencialmente categorização de vendas por clientes, pelas suas segmentações, pelas suas regiões, de produtos, principalmente que acabam por ser alimentares e um pouco de tudo. Então, se eu me colocar a questão que é, quais são os meus clientes Platinum? E onde é que eles estão? Então, basta-me selecionar aqui, a nível de Customer Status, Platinum, e o que o clique faz vai-me selecionar a verde, vai mostrar a branco tudo aquilo que está associado, ou seja, de facto, aqueles que são os meus clientes do tipo Platinum, e também me vai mostrar alguma informação a cinzento. Assim como eu aqui nesta barra de cima vou mantendo as minhas seleções, vou tendo aqui uma indicação de quais é que são as seleções, que é para eu manter o meu contexto de análise, para eu ter sempre presente o que é que eu estou a olhar neste ecrã. Agora, de facto, onde é que está essa secret sauce? Está neste cinzento. Ao eu olhar para estes dados, eu vejo que eu tenho, por exemplo, clientes do tipo Platinum em 4 regiões.
Este, Norte, North Central e Southeast. Mas também, neste preciso momento, consigo ao mesmo tempo ver que em Sul e em West não tem nenhum. Coisa que, com uma ferramenta com base em query tradicional, ela não me apresenta. Porque, de facto, a pergunta inicial foi quais é que são os meus clientes do tipo Platinum. Ele não fez o next step, ou seja, ele não dá para ter uma visão, de facto, ao que está associado e aquilo que não está associado em simultâneo. Obviamente, por queries tradicionais, podemos encontrar a resposta, mas implica que nós tivéssemos sabido já, de primeira mão ou de antemão, que essa pergunta era importante e a tivéssemos desenvolvido em query. E agora, se eu quiser entrar em detalhes, por exemplo, ver em healthcare quais é que são esses clientes, por exemplo, temos apenas um, e quais é que foram os produtos que esse cliente me comprou, ou seja, rapidamente vou de um nível mais agregado para um nível de detalhe. Assim como eu posso partir de qualquer lado, ou seja, posso partir, por exemplo, do produto, em que eu vou escolher este Landslide Pepper, limpar, por exemplo, Healthcare, limpar Platinum e vejo quais é que foram os segmentos ou os clientes que me compraram. Então, esta liberdade é a liberdade que eu tenho com o modelo associativo, aquilo que me permite, de facto, explorar o meu modelo de dados livremente, sem perguntas pré-definidas, para eu ir respondendo com base, me vão surgindo estas novas perguntas de seguimento nas descobertas que eu vou fazendo. Isto traz também outra vantagem, que é a forma como realmente os dados acabam por estar associados. Neste ecrã podemos vê-lo claramente. Temos aqui do lado esquerdo duas tabelas. Temos uma tabela de clientes e uma tabela de vendas, onde nós temos 3 clientes aqui listados, mas na tabela de vendas temos essencialmente 4 linhas de entrada. Temos aqui um cliente ID número 4. A forma como o modelo associativo funciona por defeito é por união, ou seja, vemos sempre tudo e tudo está sempre relacionado com tudo. Enquanto que com query nós acabamos por trabalhar por interseção, ou seja, é por defeito onde existe um match entre os dados, entre essas ditas chaves que nós encontramos. O que é que acontece neste caso aqui? Para todos os efeitos, para uma query tradicional, é como se nós temos de facto apenas $600 de vendas. Mas na realidade, em sistema, nós temos $1000, porque esta linha, que não tem um cliente associado neste preciso momento, ela continua a existir. Então eu, por defeito, de facto, estou a ver aqui toda a informação e está-me inclusive a ser chamada a atenção que existem aqui $400 que não têm cliente. Ele mostra aqui outro assim, que acaba por ser um nulo. Mas a informação está aqui. Então isto permite-me detectar, por exemplo, casos de erro, casos de aqueles momentos haha de eu não saber porque é que um número era de uma determinada maneira. Isto facilita imenso também essas descobertas. E logicamente com a possibilidade de fazer seleções, consigo também refinar, por exemplo, e ver apenas aos utilizadores ou aos clientes, neste caso, que de facto existem na tabela de clientes. Mas, mais uma vez, como estamos a falar de uma união, nós temos aqui um full outer join pronto para utilizarmos e para explorarmos. Então, isto depois traduz-se, quando nós navegamos numa aplicação, que eu vou abrir agora aqui uma aplicação de Consumer Goods, a possibilidade de eu, em qualquer momento, em qualquer visualização, poder clicar nela e explorar e tudo vai ser recalculado com base nesse contexto. Por exemplo, eu acabo por ter aqui mais ou menos os mesmos dados, acabo por ser venda de produtos a retalho, multi-região, em que eu tenho os meus indicadores e eu posso livremente, por exemplo, dizer agora quero ver por products, agora quero ver, por exemplo, apenas para a Grécia, para a Áustria, e como podem ver as visualizações, todas elas são recalculadas apenas para este conjunto de meses, avançar mais para a frente, e este contexto de análise, ele é mantido para as visualizações ou para os ecrãs seguintes quando eu vou saltando. Por exemplo, agora que eu tenho este conjunto de meses, de país, de tipo de categoria do produto, agora gostaria de ver vendedores, posso saltar para o tabulador de vendedores. Entretanto, inclusive, interessa-me saber por tempo, e se repararem, não tem aqui nenhuma dimensão temporal, posso sempre utilizar, por exemplo, uma pesquisa temporal, como por exemplo, não sei, 2003. E escolher então, por exemplo, com base no Order Year para 2003, como está essa informação. Ou seja, eu tenho uma muito grande liberdade de interação com o meu modelo de dados. Então, numa lógica de utilização e de criação de conteúdos, eu vou-vos mostrar aqui, que eu tenho aqui na minha área de work, um trabalho que está ongoing. Vou abrir esta minha aplicação, já tenho aqui um conjunto de sheets e tenho aqui uma que está work in progress. Então, como é que eu posso tirar partido desse dito motor cognitivo para criar agora um conjunto de análise e inclusive poder levá-las para a reunião? Ora, se eu saltar aqui para esta opção de Insights, eu vou então falar diretamente com o motor cognitivo e vou poder começar a colocar perguntas. Obviamente posso dizer, olha, começa-me a gerar qualquer coisa que precisa de alguma inspiração e ele a partir daí o que ele vai fazer é vai olhar para os dados e vai tentar interpretá-los de forma a que possa criar visualizações que possam fazer mais ou menos sentido, lá está, depois a minha intuição irá refinar isto. Mas ele já está olhando para os dados, tentando perceber o que é que são textos, o que é que são números, o que é que poderá fazer sentido ser utilizado como métrica, como dimensão e começar a popular essa informação.
Eu tenho inclusive aqui uma visualização, por exemplo, a contribuição do Product Name ao longo do tempo por venda, ou seja, tenho aqui um Pareto, sendo que eu vou, neste caso, até 100%, para ver com base nos meus vários produtos quais é que são aqueles que mais me contribuem para as vendas. Parece muito interessante. Então posso adicionar para a minha sheet Work in Progress. E agora lá está, como Captain Kirk vou começar a comandar um pouco a capa, a nave. Posso dizer que quero ver com base em vendas e com isso ele vai obviamente refinar. Temos campo de vendas, temos inclusive Master Items, que isto também é um ponto muito importante que eu já criei anteriormente, que são métricas e dimensões governadas, que quando eu facultar esta aplicação para utilizadores numa ótica de self-service, eles não vão reinventar a roda, eles não vão reinventar o KPI, vão utilizar algo que está definido dentro da organização como aquela que é a verdade absoluta. E isto também é muito importante, porque se todos nós temos liberdade de criação de conteúdos, temos de ter liberdade, mas obviamente de forma a conseguirmos falar todos do mesmo. Então ele também vai utilizar estes Master Items que estão aqui previamente criados como dimensões e como métricas. Então, retomando, tenho aqui, por exemplo, um KPI de vendas que me parece interessante, posso adicionar à minha sheet para utilizar depois. Eu gostaria de ver estas vendas por país. Então, sales per country, por exemplo. E ele agora começa, logicamente, a refinar e até me mostra alguns mapas, alguns gráficos, e este gráfico de espécie de heat map, onde eu tenho aqui com base em cor do nível de vendas por país, também parece interessante. Agora, porquê é que eu estou a mostrar e porquê é que eu estou a construir estas frases aos poucos e poucos? Para vos mostrar, de facto, o funcionamento da componente de interpretação de linguagem natural. Eu estou a escrever texto corrente, não estou a escrever os nomes dos campos com as capitalizações que eles têm, nem nada que se pareça. E ele automaticamente vai então tentando tirar ilações e vai construindo as visualizações de forma a tentar coincidir com aquilo que eu estou a escrever. Então, se eu agora disser algo completamente distinto, por exemplo, sales rep, salesperson, aliás, performance, ele vai identificar, ok, temos um campo de salesperson, performance não temos, mas vamos então arranjar aqui forma de fazer a performance, de apresentar, e mostra-me várias visualizações. E logicamente, ele não vai estar sempre certo. Nós temos por aqui um top de vendedores, mas por year salary. Apesar de ser interessante, acaba por não ser aquilo que eu quero. Então eu posso, em lógica de Captain Kirk, dizer que não é por year salary, mas sim por vendas. E ele vai dizer, ok, aprendi algo novo, queres que eu retenha este conhecimento? Sim, e nós podemos dizer para ele reter este conhecimento. Assim depois, quando outros utilizadores quiserem criar conteúdos, ou quando eu começar a criar mais conteúdos, ele dar preferência às vendas, por exemplo, ao valor do year salary, e começar a fazer sugestões de visualizações que são mais adequadas com aquilo que eu necessito. E como eu dizia, isto acaba por ser a linguagem natural. Então, eu vou tentar aqui com o meu sotaque inglês assim, um bocadinho áspero, mas posso inclusive editar para que ele possa entender essas perguntas. Por exemplo, which are the cells by status and by date? Ok. Ele entendeu que estamos a falar de status, de datas, e então, cells não era bem cells, vou aqui editar cells. Ok, assim ele irá comportar-se melhor. E de facto, uma das visualizações, além das demais que ele me vai mostrando, é uma timeline onde nós temos as vendas pelo tipo de estado de encomenda, que acaba por ser aquilo que eu pretendo. Uma nota importante e interessante, apesar de eu estar a demonstrar isto apenas em inglês, outras línguas vêm a caminho, inclusive nas nossas versões cloud já estão acrescentadas, por exemplo, o espanhol, se não me engano, e português, acabará por ser do Brasil, mas português também está para sair muito em breve. Então agora que eu já tenho algumas visualizações preparadas, vamos voltar à nossa sheet. E temos aqui as visualizações, todas elas colocadas. Logicamente, eu posso editar a sheet, até vou remover esta visualização, vou colocá-la aqui, vou guardar este espaço, porque ainda quero criar aqui mais alguma coisa. Mas antes de criar uma visualização de uma forma manual, quero-vos mostrar isto também é muito importante. Como eu vos disse, todos os dados são associados. Então, a partir do momento em que eu faça uma seleção numa visualização, eu não tenho que dizer que estas visualizações estão interligadas. Por defeito, tudo está associado e todas as visualizações são recalculadas com base nas seleções que eu estou a fazer. Isto também é importante porque, para mim, facilita muito no meu desenvolvimento destas minhas aplicações. Então, como eu estava a dizer, agora vou criar uma visualização de uma forma manual, para ver como se comporta o clique. Vou querer ver
uma dispersão, neste caso, de quais é que são os meus produtos mais rentáveis. Vou pô-los numa comparativa de margem e de venda. Então, vou aqui aos Master Items e vou agarrar, por exemplo, métrica de vendas e arrasto. O motor cognitivo, aquilo que ele vai fazer agora vai ser tentar ajudar-me a encontrar a visualização certa para as coisas que eu vou acrescentando. Logicamente, eu posso sempre depois controlar aqui, mas vejamos o que acontece. Então, temos vendas, vamos ter, por exemplo, com base em produto, e aqui temos os produtos, ele então converteu para um gráfico de barras, porque acaba por ser mais fácil nós fazermos uma comparativa e o nosso olho consegue detectar muito facilmente estas diferenças de alturas. Agora acrescentemos a nova, mais uma métrica, por exemplo, esta margin, e ele detecta, ok, se calhar o mais interessante acaba por ser nós vermos isto numa lógica de scatterplot, porque assim nós conseguimos, de facto, detectar mais facilmente os outliers. Só me falta mais um pormenor, aqui é apenas um pequeno toque, que é eu, por categoria de produto, a nível de Master Item já está identificado a combinação de cores. Eu gosto de destacar aquilo que são os produtos de Babywear. Então, posso arrastar e dizer que pretendo colorir por Babywear. Sendo que neste caso ele acabou por dizer, ok, não, pronto, acrescentou como quarta opção para a minha visualização e transformou num tree map. Então não é isso que nós queremos. Vamos dizer que de facto nós queremos um scatter plot e ele a partir daí então vai entender que nós queremos utilizar esta segunda dimensão como um código de cor. E aqui está lá apresentado. E pronto, muito rapidamente criei o meu dashboard, por assim dizer, o meu Work in Progress dashboard, onde eu posso selecionar e posso rapidamente, inclusive, focar-me pelos produtos que são de Babywear e ver toda esta informação. Agora, chega o momento de eu, de facto, analisar. Vou, por exemplo, olhar para os vários vendedores, que eu percebo que, entretanto, não acrescentei aqui os vendedores, mas eu posso fazer aqui um top-down approach. Não, peço desculpa, vamos acrescentá-los muito rapidamente. Sales, person, performance. Acabei por esquecer de adicionar a visualização há pouco, que curiosamente ele ainda necessita de mais algumas insistências para ele, de facto, tomar como sales por omissão. Agora que já temos aqui nossa visualização, temos aqui o nosso top de vendedores, escolhemos os piores. E os piores acabam por ser estes 4, sendo que na realidade o Eric Presley não me interessa porque é o CEO. Ele fez algumas vendas, pode ser algum erro de sistema, o que for. E vamos nos focar no último ano de vendas, 2018. Então nós agora estamos a ver para os 3 vendedores menos performance quem é que se comportou. E de facto eu vou-me reunir para a semana com a Ingrid. Então vou selecionar a Ingrid e vou ver se há alguma coisa que eu posso fazer para tentar melhorar os números dela. Porque ela está um bocadinho abaixo daquilo que acaba por ser a margem que eu considero ideal, que são os 20%. Então, para isso vou mais uma vez chamar o motor cognitivo para me ajudar. Vou aqui dizer para, nas seleções, ele gerar insights. E o que ele vai fazer vai olhar para os cinzentos, para os pontos excluídos e incluídos, e vai-me fazer sugestões então de pontos interessantes de análise. Eu vou dizer que vou-me querer focar naquilo que são as vendas, não nas margens, e reparem que se formos fazendo scroll, temos aqui por Office, que acaba por ser a região de vendas, não me interessa, mas temos por produtos. E a nível de produtos, se eu entrar em detalhe, ele está-me a dizer que do portfólio de produtos que nós temos em total, a Ingrid apenas vendeu na ordem dos 60% desse portfólio de produtos. Ou seja, com base naquilo que é o valor total geral, estes produtos representaram ainda assim 40% do meu bolo de vendas. Acabam de ser produtos de certeza absoluta aqui interessantes para tentar, por exemplo, numa campanha, empurrar para as regiões delas. E eu em qualquer momento posso ver quais é que são esses mesmos produtos e quais é que são os valores que eles acabam por representar. Então vou selecionar esses produtos para conseguir identificá-los e já agora por uma questão de coerência e de justiça para com ela, vou ter a certeza que de facto isto são produtos que funcionam nas regiões delas, nas regiões dela, aliás. Então vou aqui ao mapa e vou utilizar, por exemplo, o laço e ela trabalha principalmente nesta área da Europa, aliás, deixem-me fazer um bocadinho de zoom, porque a minha capacidade de pontaria com um zoom tão afastado não é tão boa, mas pronto. Ok, então estas são principalmente as regiões que ela tem coberto e de facto
existe um conjunto de produtos que nós podemos ver aqui que tem uma margem considerável, por exemplo, acima de 20%, que ela não tem vendido. E, por exemplo, com algum volume de vendas, vamos dizer talvez algo acima dos 2 ou dos 5 capas, ou dos 1500, e tenho aqui identificar então todo um conjunto de produtos aos quais ela não tocou até hoje e que podem ser interessantes ela fazer uma campanha para tentar empurrar para fazer os seus números. Então agora posso tirar, por exemplo, um snapshot, estas várias indicações, por exemplo, a sua evolução temporal, onde é que eles têm sido posicionados e assim sucessivamente, e para lhe apresentar esta informação, criar, por exemplo, uma apresentação, ok? Onde eu posso criar aqui uma new story, não, até posso editar esta que eu já estava a trabalhar anteriormente, adiciono uma sheet e posso agarrar então nos meus snapshots e acrescentá-los para poder apresentar a Ingrid. Logicamente, quando eu estiver a apresentar a Ingrid, por exemplo, vamos iniciar aqui com o primeiro slide, com o seguinte e assim sucessivamente, ela vai-me colocar questões e vai-me dizer, ok, mas se calhar é mais interessante seguirmos este ou aquele caminho. Então vamos ter uma altura em que nesta apresentação vamos ter, e ainda bem, uma discussão. Em qualquer momento eu posso, com o botão direito, dizer Go to Source, ou seja, ir àquela que foi a fonte daquele snapshot. As seleções são aplicadas, nós podemos explorar, vamos dizer, ok, mas o Ming Palinsky não é para ser incluído. Então podemos selecionar e dizer, seleciona basicamente os alternativos e vamos escolher todos menos o Ming Palinsky e a partir daí discutirmos, escolhemos outros produtos e assim sucessivamente. Quando tivermos chegado à conclusão, podemos continuar então para a nossa apresentação. Então, isto acabam por ser vários meios que eu tenho de criação de conteúdos, de exploração de conteúdos, de partilha de conteúdos que estão disponíveis para mim. Eu posso também criar bookmarks para aquelas que são as minhas análises recorrentes. Mas também posso fazer mais uma coisa, que é, por exemplo, criar alertas. E esses alertas é uma forma de eu ser notificado sempre que existe algo novo. Ou seja, com um produto recentemente adquirido, nomeado agora Click Alerting, anteriormente se chamava Ping Alerting, nós, como utilizadores, podemos definir alertas com base nos dados e não com base em visualizações, com base em métricas, dimensões governadas, com alguma informação de estatística, com condições, inclusive condições agrupadas, para eu receber notificações e estar sempre em cima dos dados. Por exemplo, sempre que a performance da Ingrid ainda se encontrar abaixo dos 20%, eu quero ser notificado. Então, Ingrid Performance, um título, seguinte, filtrado com base num objeto, ou poderia ir ao modelo de dados. O objeto acaba por ser mais rápido, mas realmente eu poderia construir isto de uma forma completamente automática, escolhendo as métricas e as dimensões. Adiciono a métrica de vendas e vou dizer quando esta estiver, por exemplo, inferior ou igual ao valor de 0.2. E como eu estava a dizer, nós temos muitas mais operações que podemos utilizar, inclusive combinar essas várias operações para criarmos regras complexas de aviso. Então, depois basta apenas escolher a frequência, quando é que eu quero ser notificado. Se eu quero ser notificado sempre que existe um reload, se existem reloads contínuos, por exemplo, apenas ao primeiro do dia. E como é que eu quero ser notificado? Se eu quero ser notificado por e-mail ou até mesmo por uma aplicação móvel em que me chega a notificação por via push notification. Vou dizer que quero por tudo. E create alert. E com isto acabei de criar essencialmente o alert que depois irei começar a receber. Agora, como eu não vou fazer nenhum reload, acabo por não receber esse mesmo alert, mas vou rapidamente mostrar-vos este backstage, onde podemos ver os vários alertas criados para mim, por exemplo este Ingrid Performance, que eu vou tentar despoltar manualmente, ou também posso ter alertas de sistema, como por exemplo aplicações que estão a recarregar, que falham, que demoram mais tempo do que aquilo que elas devem, ou seja, eu posso utilizar isto também numa lógica de administração para mim, assim como posso utilizar numa lógica de broadcast, por exemplo, de envio de uma newsletter, em que temos aplicações novas e queremos convidar os nossos utilizadores a virem assistir. Ou seja, vou despoltar essa também. E como podemos ver, já estou a começar a receber algumas notificações, como por exemplo, a notificação da Ingrid, que está abaixo de 0.2, neste caso de 20%, porque eu acabei por não formatar o número de uma forma 100% elegante. Assim como em breve irei receber a minha notificação, por exemplo, de um broadcast, onde eu tenho, por exemplo,
um digest com algumas notícias e posso convidar a ir consultar novas aplicações. Que já agora só um detalhe muito importante que eu acabei por não referir. Quando nós recebemos estes alerts, temos sempre o link para saltar diretamente para os dados, com o contexto que nos é importante e que foi definido. Ou seja, para nós, assim que recebemos o alerta, podermos estar em cima dos dados e poder ir explorar e ver o que é que podemos fazer sobre eles. E pronto, era esta a apresentação que eu tinha para vós, para vos explicar em que é que o Click tem estado a trabalhar, onde esta de facto acaba por se diferenciar também dos restantes players, e realmente é esta possibilidade de nós podemos explorar com o nosso motor associativo, combinado com o motor cognitivo, para nos trazer aqui uma inteligência aumentada que nos permite chegar muito mais facilmente a insights e a descobertas.